Diz que a música a emociona desde criança, é uma mulher de garra, ninguém consegue ficar indiferente. Seguiu o seu trajeto no mundo muito do início de homens, certo? Mas sobre isso já lá vamos falar. Ouviu alguns nãos, mas há bem pouco tempo ouviu assim o sim, e segundo a própria, o sim que mais precisava a oportunidade de gravar Guerra Nuclear, um inédito de António Variações. Diz que lutou e muito por esta música. Vamos querer saber tudo hoje. Marisa Liz, em 40 minutos na Rádio Observador. Bem-vinda. Olá. Bem-vinda. E obrigada pela introdução. Olá, é difícil ser concisa nesta pequena introdução, mas obviamente temos muita coisa para saber. Uma espécie de resumo Europa-América, não é? Ai, dava tanto jeito. A sério, mas pronto, vamos lá. Li alguns que tu gostavas que o António Variações sentisse orgulho no resultado final. Eu tenho a certeza que sim. Esteja onde estiver. Mas antes ainda, e quando nem sequer sabias se ias ficar com a música, tu disseste que precisavas muito, que lutaste por esta música. Porquê? Eu não sei se quer dizer bom dia. Boa tarde disso. Ok, olá a todos. Eu quando ouvi esta canção e a partir do momento em que eu ouvi, ultrapassou para mim palavras e melodias. Isto é uma tomada de posição. É um statement, é quase como se fosse a nova música de intervenção, que durante muitos anos deixou de haver, não é? Deixaram de haver existir. Motivos, quase, não é? Não, eu acho que os motivos existiram desde sempre. Não foram motivos que te levassem a um sítio que já não houvesse outra opção sem ser falar sobre aquilo que está a acontecer. E os motivos não têm que ser necessariamente só no nosso país ou só à nossa volta, né? Eu acredito que os países existem, cada um tem as suas tradições e as suas línguas, mas nós vivemos todos no mesmo planeta, portanto os problemas são de todos e temos que ser todos a resolvê-los. Para mim não faz sentido nenhum, enquanto ser humano, estar tudo bem na minha rua e na rua ao lado haver uma guerra e eu ficar tranquila com isso. Não consigo, nem dormir. Portanto, tenho que fazer alguma coisa e faço algumas coisas, e na música sempre tive algumas canções que não eram de intervenção, mas que falavam sobre amor, no geral, não só sobre uma relação de uma pessoa e outra, mas de todos nós em conjunto. E quando ouvi esta canção, isto é um modo interventivo do século XXI, com o António Variações, que já não está cá há 40 anos. Portanto, ele já era à frente, continua à frente. E eu, quando ouvi esta canção, e aí vem o precisava, eu não queria só cantar isto, eu precisava dizer estas coisas. Eu precisava para o meu primeiro single, e mesmo que não fosse o primeiro, eu nunca pensei em gravar um disco a solo, e então, passado todos estes anos, com bandas de bares, com Dona Maria, com Amor Eletro, de repente chegar aos 40 e lançar um disco a solo, e que primeira música é que eu vou mostrar, o que é que eu quero dizer. E eu já tinha algumas canções que poderiam ser fortes candidatas, mas quando eu ouço esta canção, eu não consegui sequer manter a calma. Eu tive quase uma falta de ar imediata de ligar a toda a gente e dizer: por favor, deixem-me fazer uma maquete, deixem-me tentar ser eu a cantar isto, para mandar para os herdeiros, para eles poderem tomar uma decisão. E lembras-te quando tu tiveste o ok? Lembro-me perfeitamente. Onde é que tu estavas? Lembro-me perfeitamente. Nunca, é daquelas coisas, eu tenho uma memória péssima, mas ainda há pouco tempo estive a falar sobre isso. As memórias estão associadas aquelas que tu não esqueces, estão associadas às emoções, às piores e às melhores. E esta é daquelas que muitas vezes nós dizemos: nunca me vou esquecer deste dia. Claro que vamos, a maior parte de nós esquece. Por isso é que ainda bem que existem fotos e vídeos, e mesmo assim com as fotos e vídeos às vezes eu olho e penso: isto era onde? Eu estava com quem? Hã? Mas nós, no momento, nesse dia, nós achamos que nunca mais nos vamos esquecer. E eu já me esqueci de muita coisa na vida. Esta, eu tenho a certeza que é daquelas que vão ficar para sempre, porque eu lutei por ela, porque eu faço a maquete, não conseguia cantar a música, isto a guitarra e voz, desatava a chorar a partir do momento em que começava a cantar, pus em causa se era a pessoa certa, se sequer devia ser cantora ou devia fazer outra coisa qualquer da minha vida. Isto Depois foi... destes anos todos surgiu essa dúvida com esta música? Não foi, eu sempre tive essa dúvida. Na verdade, eu sempre tive, sei lá, não é dúvida se eu devia ser cantora, mas
Tem a ver com os nãos que levaste? Tem a ver com... Eu não gosto de andar por andar. As coisas que eu quero fazer na vida têm que ter alguma importância para mim, pelo menos, não é? E principalmente quando tu fazes música, ou vocês que fazem rádio, se não houver ninguém para ouvir, o nosso trabalho deixa de... Não é de fazer sentido, mas fica muito solitário. E às vezes há alturas na tua vida que tu... pões em causa uma data de coisas, mas sempre foram postas em causa em segundos. Depois mudava logo, porque também não já há tinhas outra opção, plano B, né? segundo sei, ias fazer bolos. Ia não? fazer bolos, mas que não seria uma grande pasteleira. Nós deixámos aqui a história a meio. Nós deixámos a história da música a meio. Pronto, vocês têm que me ajudar, porque eu vou para um lado e de repente já estou a ir. São como as cerejas, como se costuma dizer, estávamos nos bolos, não é? Desculpem, eu sou muito desorganizada, até no pensamento. Não, mas o problema é que nós somos mais bolos também. Exato, por isso é que eu Qualquer passei dia trago logo. um bolo. Qualquer dia trago um bolo. Vamos lá, bora. Com a cara do António Variações. E então eu gravei a maquete e entretanto fui para o Rio de Janeiro, fui para o Brasil, aliás, porque não estive só no Rio, para compor para o próximo disco com alguns artistas. Já estás a ver, já me estou a desconcentrar outra vez. E demorou mais ou menos uma semana, onde eu diariamente perguntava à minha malta: já sabes? Já sabes? Já sabes? Até que a Carla, a minha mãe, me disse: Marisa, tens de te acalmar, porque quando eu souber, eu digo-te. Mas foi demorado? Demorou mais ou menos uma semana. E eu lembro-me que eu estou a chegar ao aeroporto do Rio de Janeiro e não tinha os dados ligados, né? De repente ligo os dados e a mensagem que eu tinha é tua. Só isto. Só dizia isto, com o coração. Eu sempre que falo disto emociono-me, porque foi... Não sei explicar a sensação de poder dizer isto, de ser uma canção de António Variações, um artista que eu ouço há anos, com quem eu me identifiquei tantas vezes, até pela forma como eu me apresento, de muitos anos, a maior parte das roupas que eu usava ninguém percebia, e de eu achar que estava linda e adorar as coisas que eu estava a usar, e houve muitas vezes algumas: de certeza que vais assim? Tens a certeza que é isto? E eu não percebia. Eu dizia: mas vocês não acham isto fixe? Eu acho isto maravilhoso. E sempre fui de encontro àquilo que eu achava, sabes? Por mais que os outros todos dissessem... Ou seja, nunca cedeste? Não, ia cedendo em pequenas coisas, mas à minha essência nunca cedi. E acho que fui influenciada por artistas inconscientemente na minha infância e na minha adolescência, que só agora nesta idade é que eu percebo o peso que eles tiveram na minha liberdade. E todos eles eram quase aves raras, não é? Era o Freddie Mercury, o David Bowie, o António Variações, eram tudo pessoas, a Elis Regina, que era... Tivesse voz ou não tivesse voz, aquilo saía-lhe dos poros e não estava interessada sequer se havia alguém com um bloquinho a dizer: ai, aqui não foi bem. Não, aquilo era sentido como se tu amanhã já não pudesses cantar. E todos esses artistas que eu ouvia, era esse o sentimento que eu tinha. Que era, independentemente daquilo que os outros vão perceber ou não, eu vou continuar a ser eu. E isto foi passado de forma inconsciente para tudo o que eu sou. Até quando eu tinha 8 anos, eu lembro-me que estávamos na moda, por causa das novelas brasileiras, de todas as miúdas terem cabelo comprido, sem franja, para podermos fazer assim. E a gente fazia assim, de um lado para o outro. E eu, nessa altura, a protagonista dessa novela, toda a gente queria ter o cabelo assim, e havia outra personagem nessa novela que era uma mecânica. Portanto, que era uma mulher que tinha um trabalho para a altura que era zero. Não era suposto, não é? Que não era suposto. E tinha o cabelo à tigela. E a minha tia é cabeleireira, e eu lembro-me de chegar ao cabeleireiro, pai, com 8 ou 9 anos, e dizer: eu quero o cabelo à tigela. E ela: à tigela? Porquê? E eu: porque eu acho muito fixe. Na altura não dizia fixe, que não se usava, mas... E eu lembro-me de ir para a escola, e o meu sentimento de ir para a escola era de ir toda inchada. Tenho um grande penteado até chegar à escola. Exato. Porque chegava à escola e havia ficava aquela... toda a gente a olhar, aqueles olhares. Porquê é que tens o cabelo assim? Sabes, havia... Mas depois isso gostava ou não? Ou era fácil lidar com isso? Eu sempre fui meio alucinada, portanto, na altura ficava triste, mas passava-me rapidamente. Passava-me rapidamente para chegar à minha tia outra vez e dizer: agora quer pintar as cores todas que existem. Agora quer fazer uma permanente. Eu lembro-me que, sem a minha mãe saber, que eu era tão teimosa
que eu queria, porque queria, por causa da Whitney Houston, ter o cabelo todo aos caracóis. Eu acho que quase todas nós passámos Por essas essa fase só da que havia permanente. fases que eram mais de moda, da altura, e eu geralmente estava um bocadinho ou antes ou depois. Nunca estava bem no timing, mas achava que estava. Sempre fora de tempo. E então ia sempre, mas às vezes estava mais old school. Não Sim. me estou a chamar uma pessoa que tivesse nada disso. Simplesmente o meu Tens cérebro o teu estilo. e funcionava tens o de teu forma gosto, diferente. claro. Aquilo que eu achava bonito não era aquilo que a maior parte das pessoas achava bonito. E pronto, e é isto. E tu fizeste Portanto, uma estás no pergunta e eu estou a aeroporto. falar à meia hora. Não, estavas no aeroporto e deixa-me adivinhar, deste um salto de alegria, Não. choraste. Não aconteceu-me aquilo que acontece quando tu bates com o mindinho. Que é Guardas. Tu ficas em apneia. E disseste uma palavra que não se pode dizer. Epá, devo ter dito algumas. Eu fiquei em apneia, sabes? Fiquei em choque que isto ia acontecer e que eu podia dizer estas palavras no meu país com a minha língua para quem quisesse ouvir. E que estávamos no momento, já vínhamos tarde para dizer isto. Já estamos muito atrasados para dizer isto. E não basta dizer, né? É alguma coisa a acontecer realmente diferente. E eu sinto isto com todo o sangue que me corre no corpo. E ter esta oportunidade é... Sei lá, não sei explicar. Eu estou farta de agradecer ao António Variações, apesar de ele não me conseguir ouvir. Se calhar consegue, Se calhar eu quero consegue. acreditar que sim. Tu és esotérica, portanto. Sim. Eu também tenho médio, né? Eu tento, mas depois assustam-me essas coisas. Ao mesmo tempo que eu acredito genuinamente que há uma energia que nos liga e que acontecem coisas na nossa vida que não podem ser uma coincidência, porque são demasiadas coincidências às vezes, também me assusta o eu não saber e como é que eu lido com isso. Mas pronto, Olha, e agora com a processos música, na vida. com a música cá fora, reações da família, Da minha, do António. do António. A família sempre esteve no processo. Portanto, Acompanhou tudo, já sei que até tiveste uma relação muito, muito próxima. sim, e acompanharam porque eles têm uma responsabilidade e uma dedicação à obra do António, onde seria impossível eles não acompanharem. Eles quiseram saber como é que nós íamos produzir isto, que ideias é que eu tinha para o vídeo, e tivemos uma conversa. Contribuíram eu e o até Jaime, com objetos pessoais? sim, disseram, isso foi pós o nosso primeiro encontro, porque isso nem sequer estava em cima da mesa. Houve uma ligação tão grande comigo e com o Jaime, que no final nós tivemos bastante tempo. Sabes aqueles abraços que começam a ser estranhos para o resto das pessoas que estão na sala? Mas que para as pessoas que estão a dar o abraço Faz todo não está sentido. ninguém na sala. Exato. Foi isso que aconteceu comigo e com o Jaime. Foi uma ligação de que eu acho que ele sentiu que eu ia respeitar ao máximo aquilo que o irmão dele era. E eu estava numa gratidão que não tinha tamanho, e naquele abraço foi a minha forma de agradecer. Eu não precisei dizer obrigada 1000 vezes, nem ele a mim, sabes? Foi quase foi ali uma troca de ainda bem que isto está a acontecer e ainda bem que nós vamos poder mostrar o que o meu irmão não conseguiu nesta canção específica. E então todas as fases eles queriam estar muito por dentro, e chegou ali uma fase que a liberdade foi total. Eles confiaram totalmente em mim e na nossa equipa de trabalho, e então sempre que iam recebendo as coisas, só se exageraram, mas aquilo que eles me passaram é que tinham adorado. Pronto, e que estavam super felizes das coisas terem acontecido desta forma. E depois tivemos outro irmão também nos Globos, que também foi um abraço daqueles no corredor dos bastidores do Coliseu, que vou guardar para a vida. A mudança assusta-te? Isto porque agora fizeste a pausa Sim, nos sim. Amor Eletro. Assusta-me, eu acho que assusta toda a gente, mas não abdico dela. Sabes? É uma relação de... Eu acho que eu tenho esta relação com tudo, na verdade, não é? E aprendi que as maiores mudanças foram aquelas que me levaram emocionalmente a evoluir como ser humano.
e a perceber realmente o que é que importa, o que é que eu preciso para ser feliz. São as que mais assustam, que te põem num sítio onde tu tens que pensar. Se tu estiveres demasiado confortável, o teu pensamento vai para todo lado, menos para ti, a maior parte das vezes. Porque estás distraído com tanta coisa, que te vais distraindo, não é? Porque pensar na nossa vida e pensar no que somos e no que podemos melhorar não é das coisas mais fáceis de fazer. E então as maiores mudanças levaram muitas vezes a obrigar-me a fazer isso. E foram nessas mudanças que eu definitivamente cresci. Exceto na altura, porque aí desde os 12 não acontece. Sim. Lá estás tu sempre com essa questão. Isso é... mas tu sempre levaste com essa leveza? Não. Eu levo com esta leveza agora, e por isso é que para mim já é tão tranquilo, e eu até acho piada a ser deste tamanho. Porque ao início não levava com leveza nenhuma, pai. Eu lembro-me quando tinha 16 ou 17, vocês lembram-se daquelas botas que tinham 3 metros de altura? Sim. Pá, que era uma coisa essa moda, como é que isto aconteceu, não é? Nós parecia que andávamos com uns andaimes. E eu andava sempre com essas botas, depois comecei pai com 18 ou 19, qualquer coisa lá, e eu de saltos altos, até que percebi que eu para já sou nada elegante a andar de saltos, por vários motivos. Um, pelo equilíbrio, outro, porque não há sapatos para o meu número, portanto o tamanho do meu pé nunca calha bem no sapato que eu estou a usar. E comecei a usar ténis, e porque na escola eu era, as pessoas percebiam que era eu, porque era a Marisa, aquela pequenina. E eu ao início ficava chateada com isso. Depois comecei a perceber que passava muito mais rapidamente nas filas, em todas as filas. Eu comecei a ser chamada de fura, porque furava as filas da malta e era super rápida, e trouxe para mim isso quase como uma arma, como um superpoder. E então comecei a ter orgulho do meu tamanho. Pronto. Olha, e nesses momentos assim mais complicados da tua vida, enquanto estás assim em decisões, a quem é que pedes conselhos? Quem é a pessoa que te orienta ou que tu gostas sempre de ouvir? Depende dos problemas. Eu tenho... Adoro, tens tudo. Então, para este problema, tenho a pessoa... Eu acho que não sou uma pessoa de muitos talentos, mas acho que um dos talentos que eu tenho é escolher bem as pessoas que estão à minha volta. E escolher bem as pessoas pelas quais eu não sei fazer esse trabalho. Acho que tenho jeito para isso. Porque tive que criativamente ir para aí, porque se eu não sabia fazer, eu tinha que perceber qual é que era a melhor pessoa para me ajudar a fazer isso. E tenho muitos bons amigos, a maior parte amigas. Somos um grupo de 5 amigas, todas muito diferentes, e falo com elas de coisas diferentes e de problemas diferentes, mas todas nós sabemos da vida umas das outras. A minha mãe, que é... quando eu estou mesmo no limite, a minha mãe é a pessoa a quem eu recorro. E as pessoas que estão próximas de mim, até à minha filha já pedi conselhos. Lá está, depende da situação. Claro, não vou estar com conversas de adultos para os meus filhos. Ajuda-me. Claro. Qual é que vai ser o meu trabalho? Não é nada disso. Geralmente, nessas conversas e os conselhos que eu peço, muitas vezes eu acho que nós utilizamos isto para nos ouvirmos a pedir esses conselhos, porque isso depois torna-se numa conversa, não é? E eu acabo sempre por fazer aquilo que eu acho. E eles dizem-me isso, não sei porque é que me estás a pedir, porque depois vais acabar por fazer aquilo que tu achas. Eu sou igual, ainda no outro dia acho. falámos sobre isso. Eu peço sempre a opinião, mas depois levo a minha avante. Mas eu só peço a opinião, não quer dizer que eu vá seguir. Claro. Mas às vezes é a opinião para te fazer pensar, não é? Para tu também ouvires. Porque eu acho que nós temos que ter a noção de que tu não tens a certeza de uma coisa. Uma coisa é quando tens a certeza. De repente não tens a certeza e ouves várias opiniões. E há coisas ali que te vão ajudar a tomar uma decisão. Mas a decisão já está tomada a maior parte das vezes. Tu às vezes estás à procura de benção. Alguém diga o que Alguém que diga, estás ouvir. certa. Estás certa, vai, segue a tua cena. Porque tu a maior parte das vezes tu já sabes o que é que queres fazer. Em relação a tudo. Só que adiamos. Ou andamos a pedir às pessoas, achas que é isto? Tens a certeza? E depois quando todas dizem não, porque não? Como assim não? Mas eu acho que é, então se tu achas, faz aquilo que tu queres. Exatamente, porque é que pediste Pronto. a opinião? Voltamos sempre à mesma... Porque na verdade nós já decidimos. Pronto. Acho eu.
Não sei, A olha, maior eu vou parte. continuar a pedir opinião, mesmo que Não, depois eu também precise- penso, mas às vezes tu não Sim, queres, é verdade, não queres temos, se calhar nós assumir próprias a tua também decisão. não temos essa consciência, já Exato. tomámos essa decisão. Olha, tu és hiperativa, diagnosticada Sou. desde os 34. 34, pai, sim. 34. Tu sofreste quando... O que é que, primeiro de tudo, o que é que te levou a pensar? Sentiste alguma coisa que poderia ser... Óbvio, tinhas todos os sinais, eu já sei a Vários. história, e basta quem lida contigo, quem te conhece, e eu não lido todos os dias, mas conheço minimamente, sei essa tua garra, essa tua energia, sei o que é, porque eu própria às vezes aqui sei lá, eu sou aquele tipo de pessoa, e acho que tu também acordas cedo e começas logo Mas quando pensamos em hiperatividade, pensamos nos miúdos, não é? É uma coisa, pelo menos diretamente, e se calhar isso é um E erro. porque e só se aos calhar isso é um erro, 34 não é é? que deu Não, para porque há tu... pessoas, nós quando somos crianças temos mais energia, então é muito difícil ou Sim, se muito tu fosses ver fácil quase todas as crianças são hiperativas, são então. hiperativas. E que não são. Claro. E nós, quando chegamos a Exatamente. adultos, é que nos ensinam a comportar de forma diferente. Que é tu conseguires estar quieto, tu conseguires estar Focado. calado, focado, e tu começas a perceber que és adulto e não consegues fazer isso. E então começas a perceber que, se calhar, passa-se alguma coisa. Porque o normal é a tua em criança ensinar, então olha, agora ficas quieto. E nós, bem ou mal, vamos pondo isto para dentro de nós e criamos comportamentos sociais que são calmos, a maior parte das vezes. Eu nunca fui. Não, e então isto era uma coisa, quer dizer, só para mim é que foi um choque quando o médico me disse que eu era hiperativa, porque para a minha família e para os meus amigos foi completamente óbvio. Foi óbvio. Mas como é que isso se verificava no dia a dia? Isso verifica-se no dia-a-dia, não quer dizer que haja mais energia ou não. Há pessoas com mais energia do que outras, portanto não tem a ver com isso. Tem a ver com foco. No Eu trabalho, tenho por exemplo? hiperfoco. Sim. Ok, Por exemplo, eu na música eu consigo estar horas focada num som. Que para a maior parte das pessoas pode parecer uma loucura, mas enquanto aquele som não tiver da forma como eu não desligo. É quase obsessivo. É meio que obsessivo, mas isso é porque também tenho ali um bocadinho. Eu sou muito complicada. Eu sou muito complicada. E é em pequenas coisas que eu fui controlando ao longo dos anos. Houve alturas em que eu tinha que me levantar para mexer. Agora já consigo controlar que por baixo da mesa estou constantemente com o pé a bater. Ou estou com as mãos, ou estou com o copo, ou estou é constante, sabes? Não dá, eu no sofá, eu a ver um filme, aquela frase do vou aterrar no sofá, isso não dá. existe para mim. Eu posso estar no sofá, mas eu estou 2 minutos assim, depois estou assim, depois estou, desculpem, depois estou pronto, Sempre a mudar de posição. e isto foi na infância, porque aqui há uns anos houve uma moda que todos os miúdos eram hiperativos e coitadinhos, muitos andaram a tomar medicação e só tinham energia, porque depois aquilo que me explicaram é que a hiperatividade até no mundo inteiro até tem uma porcentagem bastante baixa, cerca de 8%. E nas crianças acho que só podes fazer um diagnóstico correto a partir de X idade, não sei se é a partir dos 10. Até aos 10 Pois, não podes fazer, não há um exame. É a energia Os deles. resultados nunca vão ser reais. Só a partir acho que é dos 10, não quero estar aqui a Mas dizer. ainda esta semana saiu uma notícia que dizia que os medicamentos para a hiperatividade são os mais passados a miúdos entre os 10 e os 14 anos, que é uma coisa E que ainda por cima impressionante. não são medicamentos de cura, não é? Portanto, há 4 medicamentos de marcas diferentes, mas todos têm o mesmo componente e que são... Aquilo é como se fosse... Tu não deixas de ser hiperativo com os medicamentos. Aquilo que te dá é... Há medicamentos para X horas, outro para mais horas, e tu imagina, tens uma reunião, se tomares o comprimido ficas mais focado. Eu tenho uma dificuldade tremenda até num concerto. Eu se vir um concerto de mais de 1 hora e meia, ou é um concerto de um artista que eu sou completamente, eu quero ouvir tudo, não é? E estou a ouvir o baixo e o teclado e pronto, já estou a mudar outra vez de assunto. O que é que estávamos a falar? Pá, juro-te, Não, mas estávamos a falar da hiperatividade e a forma como isso se verificava estavas a no falar dia a dos dia e, concertos. portanto, a história dos concertos é interessante Certo. também desse ponto de vista, não é? Ou seja, até um concerto que é uma coisa de que gostamos ou de que valorizamos muito, até isso é difícil, não é? É porque no meu cérebro as coisas, imagina, nós formos a um café, agora se acabava a entrevista íamos todos os 3 ali a um café.
E estávamos lá meia hora. E passado meia hora vocês estavam a curtir muito, estar ali. E no meu cérebro, aquilo que ia acontecer é, vocês não estão fartos de estar aqui. E vocês não. E eu, não, a sério. Mas não querem ir ao outro café. E não é questão de, eu se calhar vamos andar 10 metros e vamos para o outro café fazer exatamente a mesma coisa. Mas há qualquer coisa dentro de mim que me diz, eu tenho que sair daqui. Porque eu quero continuar a ouvir-te, mas eu já estou nos carros que estão a passar, e isto onde é que na infância se sentiu? A minha mãe teve algumas conversas com os professores de, é muito difícil para a Marisa concentrar-se. E então era sempre, como eu já vou fazer 40 anos, agora ia dizer 80, eu não, às vezes sinto-me, não havia ainda esta cena de hiperatividade, então, ou pelo menos não era falado. Sim, e então aquilo que diziam é que eu era muito distraída. Que muitas vezes não estava quieta, que falava muito. Eu lembro-me de estar em aulas onde a professora estava literalmente a falar comigo nos olhos e eu estava a pensar porque é que ela tinha o cabelo daquela cor, ou que ela tinha uma cena nos dentes, ou que ela, sabes, e era um esforço tremendo para mim pensar assim, concentra-te, e já tinha sido, com a idade tu começas até porque eu nunca tomei medicação, e quando fui diagnosticada disseram, o médico disse-me não vale a pena tomares medicação porque eu habituei-me a ser assim, né? Agora, isto é chato para quem? É um bocado para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Às vezes. E o plano B da música, que íamos falando há bocadinho e depois interrompemos? Aquela ideia de fazer bolos. Eu gosto de fazer bolos. É uma coisa que me deixa... Consigo ter hiperfoco nos bolos. Pronto. É uma coisa que eu estou ali, não posso estar com ninguém. Mas tal como na música. Tal como na música. Eu fico ali. Eu sou capaz de passar em 6, 7 horas e eu estou ali. Mas enquanto estou a fazer, sim, já fiz 30 coisas ao mesmo tempo. Porque imagina, basta o bolo e ir para o forno. Para mim já é um problema. Mas estamos a falar de um bolo de iogurte? Não. Ou daqueles bolos ultra elaborados com 3 andares, sim, ou com bonequinhos? Sim, esses bolos. Isso é muito trabalho. Olha, vê lá se depois traz um aqui. Tenho que trazer. À Rádio Observador. Isto começou porque porque uma das recordações de infância que eu tinha mais bonitas eram os meus bolos de anos, que eram sempre muito simples, e o meu primeiro bolo que eu tenho recordação era um bolo todo de chocolate cheio de pintarolas e tinha umas asas de borboleta em cima do bolo que a minha mãe comprou especificamente para pôr lá, e esse bolo ficou-me guardado. Eu nem queria cortar o bolo. E estou-te a falar de um bolo super simples, de uma coisa que a minha mãe fez ali, com chocolate derretido, um bolo de iogurte, depois pôs as pintarolas, e aquilo teve um significado que eu não sei bem explicar, que quando fui mãe, a partir do momento em que a Beatriz fez 1 ano, eu disse, quem faz os bolos dos meus filhos sou eu. Okay. E eu não tinha jeito, não tinha, e o primeiro bolo da Bia foi exatamente um bolo de chocolate com pintarolas em cima. Não encontrei a borboleta, mas pronto. E a partir daí isto começou-se a tornar quase uma... já não sei, as expectativas estão a começar a ficar muito lá em cima. Eu já tenho uma pressão brutal do que é que eu vou fazer este ano nos anos dos miúdos, sabes? Porque o meu filho já me pede, tipo, eu quero com 3 personagens, com não sei o quê. E eu, João, calma, a mãe não é pasteleira. Eu só tenho mesmo boa vontade. E não tenho tempo, porque se tivesse tempo adorava ir para uma escola, sei lá, de pastelaria. Adorava. E acho que os bolos deixam as pessoas felizes. Deixam. Sim. Não deixam? É como a música. Sim. É. Tanto quando levas um bolo a alguém. Eu acho que é muito difícil alguém ficar triste. Eu já trouxe. A Catarina já trouxe, muito bonito também. Com um microfone da rádio, portanto, olha que fiz. Muito bonito. Mas não fui eu que fiz. Mas não interessa, a intenção conta. Ótimo, mas deixou toda a gente muito feliz. Até porque era muito bom também, para além de muito bonito. É verdade, é verdade. É o fim de semana, foi no fim de semana. Exatamente. Olha, tu estavas a falar em pressão e eu queria aqui... achas que nós, mulheres, isto tem a ver com algo que eu li, que tu sentes que as pessoas adiam muito a felicidade? Nós, mulheres, temos muito esta pressão de adiar a nossa felicidade, principalmente quando temos crianças. A partir do momento que és mãe, deixas quase de ser primeiro mulher, passas a ser mãe primeiro e depois mulher. Sentes isto ou não sentes? Eu há pouco tempo li, e é verdade, eu li
que tu estavas a dizer que achas que as pessoas adiam muito a felicidade. É sempre fica para depois e o tempo passa. Sim, eu aí nem consegui depois falar sobre o que é que eu quis dizer com isso. Eu acho que aquilo que eu queria mais dizer é que nós adiamos a nossa essência. E é isso que nos deixa feliz. Foi isso que eu aprendi. Porque nós temos momentos de felicidade, não é? Constantes, e podemos ter mais. A felicidade é muito difícil ser um estado contínuo. Mas quando tu és sincero com a tua essência, é muito difícil não ser um estado mais prolongado. Porque problemas temos todos, e todos caímos e todos balançamos e temos que voltar a erguer. Eu acho que nós adiamos muito aquilo que somos por vários motivos, pelos filhos e não só, porque há uma expectativa de toda a gente para aquilo que tu és, e às vezes não há e tu crias. Depois porque há um plano geral para todos nós do que é que quer dizer felicidade, e que te é ensinado na infância que há passos que se tu cumprires vais ser feliz. Portanto, se tu te apaixonares, se tu casares, se tu tiveres um trabalho que te pague muito bem, se tu tiveres filhos, portanto, se tu tiveres isto tudo, tu vais ser feliz. Quase uma lista, não é? Por isso é que a malta está constantemente na cabeça, inconscientemente, sou mãe, agora quando eu tiver aquele trabalho que eu queria, aí é que a cena vai com isso. Depois tens o trabalho. E depois agora, há uma idade para tudo, não é? Depois ainda por cima há uma idade para isso tudo sempre, normalmente, e o que causa mais pressão, não é? Não, calma, sim, há uma idade para tudo. Tu tens que descobrir o que é que queres fazer para o resto da tua vida, já és criança, isso é uma das coisas que eu não gosto de perguntar aos meus filhos, e que eu travo logo, que é o que é que queres fazer quando fores grande? Eu nem eu sei o que é que eu quero fazer, não ponham essa pressão aos meus putos, por favor. Deixem-nos ser. Eles não têm que ser coisa nenhuma, eles são o que são, diariamente. E tu às vezes lá está, se eu agora de repente pensar assim, a música já não me deixa feliz, eu quero ir fazer bolos. Eu não posso ter a pressão ou a expectativa do que seja, nem minha, principalmente, do que é que eu estou a fazer. Mas para uma mãe não há agora essa pressão de que os filhos não possam ter um trabalho que lhes possa permitir viver de forma confortável? Se calhar para muitas mães há, para mim não. Eu quero mesmo que os meus putos sejam felizes. E mesmo. E eles só vão ser felizes com liberdade, com experimentarem uma data de coisas. Eu lembro-me que houve muita coisa que eu tive que combater internamente e que fui pedir opiniões, sabes? Quando tu pões os miúdos a andar em atividades e de repente passado um mês eles dizem, eu já não quero ir. E tu tens muitos, eu tive, sei lá, ouvi pediatras, ouviste aquilo, porque não se pode deixar os miúdos desistir das coisas. E o meu pensamento e aquilo que estava dentro de mim era, mas ele vai testar as coisas quando? Quando for adulto? Porquê é que tu não podes errar? Porquê é que tu não podes achar que querias uma coisa e afinal não queres? Isso para mim não é desistir. Isso para mim é ir à procura do caminho certo. E eu via quando é que eles não queriam fazer porque era difícil, ou quando não queriam fazer porque não é por ali. E agora queres o quê? Queres experimentar o quê? Fazer barro? Bora fazer barro. Queres experimentar... Bora experimentar, porque na vida não há nada mais fixe do que tu experimentares coisas e ires-te conhecendo. Tu é impossível tu conheceres-te a dizer, eu só vou fazer isto para o resto da minha vida, e de repente chega ali uma altura, ou quando a malta diz, aquela malta que está na universidade a tirar os cursos todos e chega ao último ano e diz assim, eu não quero, não é nada disso. E tu tens a família toda e os amigos todos, como assim? Tu tiveste anos a tirar este curso e agora vais dizer que não. E vem a pressão do se a pessoa puser, mas vou dizer que não aqui. Então vais dizer que não a um trabalho seguro, vais dizer, tu tiveste a perder tempo. Tu tiveste... Não, eu vou dizer que não à minha felicidade. É isso que eu vou dizer que não. Mesmo que para ti isto não te traga segurança. É óbvio, vai ser mais inseguro, mas isto também vem do facto de ter vindo para um meio que é um meio artístico, que é zero segurança. E eu acho que tu só vens para este meio quando pensas, sei lá, nem não pensas, mesmo, quando não pensas. Não, quando pensas de outra forma. Sim. Eu acho que é quando pensas até demais. E tu tens uma expressão que eu adoro,
que é, a Marisa diz sempre, na vida tu nunca perdes, ou ganhas ou aprendes. Ou aprendes, e eu levei sim. essa desde o primeiro dia que nós tivemos a oportunidade de conversar, que, olha, guardei, recolhi, porque Boa. acho que é um bom... Não é minha. Eu sei, tudo bem, mas eu associo à tua pessoa. Pronto. Pronto, é isso. Pergunta final, Agora, porque já estamos desculpa, mesmo... e agora podemos ter esta entrevista daqui a 2 anos e eu dizer assim, estava completamente errada. Errada, claro. E isso é mudança, por isso é que eu não gosto de malta coerente. Malta que é coerente não muda de ideias, nem evolui. Bora. Estás feliz? Estou feliz. Estou cada vez mais feliz. Cada vez estou mais próxima daquilo que eu sou. Pronto. É isto. Marisa Liz, hoje em 40 minutos, aqui Obrigado. nas manhãs 360. Obrigada fim de semana. pelo convite. Obrigada, Marisa, Obrigado. parabéns. Ouçam esta música, acompanhem o trabalho da Marisa e vamos vendo por aqui. Pela paz, sempre. Obrigado. Obrigada.